Olha, é o primeiro caso de febre Oropouche em Alagoas foi confirmado hoje pela CESAL. O repórter Alan Garcia vai trazer as informações ao vivo, porque embora a febre de Oropouche tenha sido diagnosticada pela primeira vez aqui no Brasil em 1960, ela ainda é pouco conhecida em Alagoas. Alan, vamos saber agora de onde é esse paciente, como é que ocorre a doença e o que exatamente é a febre de Oropouche. Oi, Protásio. Olha, esse paciente é de Japaratinga. Ele foi diagnosticado em maio e já está numa fase mais tranquila da doença, estado de saúde estável. Era uma questão de tempo para que um alagoano fosse contaminado, porque essa doença, ela passa para uma pessoa da mesma forma que a dengue. É preciso um mosquito ter contato com uma pessoa ou um animal que esteja contaminado e aí ele vai e contamina em seguida uma outra pessoa. Bahia e Pernambuco registraram casos recentemente, por isso era só uma questão de tempo. Estamos no meio desses dois estados, portanto, o primeiro paciente, a primeira pessoa contaminada com a febre, pelo menos registrada pela Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, foi agora no mês de maio. A gente está aqui com Clarício Bugarim, que é assessor técnico da CESAL, que vai trazer mais informações sobre isso. Clarício, boa noite, obrigado pela presença. O paciente está estável, como eu falei, ele é de Japaratinga. Vocês já têm ideia se ele realmente foi contaminado aqui em Alagoas ou se trouxe essa doença de Pernambuco ou da Bahia? Boa noite para você. Então, boa noite, né? A gente está no processo de investigação de onde essa pessoa se infectou. Como você disse, né? A gente teve casos registrados na Bahia, também em Pernambuco, a gente está aqui no meio, né? Então, o diagnóstico desse caso se deu através de uma rede de laboratório, uma rede de vigilância precisa, né? Fazendo diagnóstico com outras arboviroses, por também se tratar de um arbovírus. Como a gente sabe, né? Como você disse, é uma doença que pode ser transmitida pela picada, né? De um mosquito infectado que pode picar uma pessoa ou um ser humano também, e essa pessoa ou o animal também desenvolver a doença. Então, a gente está no processo de investigação, a gente teve que o diagnóstico foi liberado, né, nessa semana, mais precisamente no dia 8, e a gente está no processo de investigação para trazer informações à população, né, e também aos profissionais de saúde. Clarício, a transmissão é parecida, bem semelhante com a da dengue, por exemplo. E os sintomas, quais são? A gente tem que são também sintomas parecidos com o da dengue, né? A gente tem que é uma febre abrupta, né? A gente também tem a ocorrência de outras sintomatologias que podem ser parecidas à dengue, como náuseas, como vômito, artralgia, dor, né, nas articulações. A gente também pode cursar com sudorese, né? Fotofobia, então são sintomas parecidos com a dengue, né? Esses são os sintomas que a gente tem. O que a Secretaria de Saúde do Estado vai fazer ou está fazendo lá em Japaratinga para poder, primeiro, entender como essa pessoa foi contaminada e também para cuidar da saúde da população e, lógico, do Estado inteiro? Então, a gente já, né, faz esse diagnóstico inicial, né? A gente, como eu disse, a gente teve o diagnóstico através de uma rede de vigilância que foi instituída em parceria do Estado, né? O laudo foi emitido para o nosso Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, e a gente também tem ações no município. Então, hoje, mais precisamente, a gente está colaborando tecnicamente com a equipe municipal de Japaratinga, né, para que a gente tenha as respostas necessárias. Nesses casos que apareceram e foram confirmados pelos estados da Bahia e Pernambuco, tiveram casos de morte, ou seja, é uma doença que pode matar, assim como a dengue também? A gente tem que a febre do Oropouche, ela tem, por literatura, uma menor letalidade comparado para, por exemplo, a dengue, né? No entanto, a gente teve o registro, né, de um óbito na Bahia, né? Mas os outros casos, né, cursam com baixa letalidade, com poucos casos evoluindo a óbito, né? Mas a gente teve esse caso que veio a óbito na Bahia, não foi nosso caso, né? Que está bem, né? Está em casa sem sintomatologia posterior. Agora me diga uma coisa, é qualquer mosquito que pode ser infectado por esse vírus e trazer o vírus para a gente, ou também segue o mesmo trâmite da dengue? Só pode ser o Aedes aegypti? Não, a gente não tem que o inseto vetor da febre Oropouche são os aedinos, né, ou conhecido popularmente como Aedes aegypti, né? Mas a gente tem uma outra classe de vetores, né, de mosquitos que podem transmitir a febre do Oropouche. A gente tem, né, são os culicoides, né? A gente conhece popularmente como as muriçocas, que ocorre esses casos. Perfeito. Então, Clarício, muito obrigado pelas suas informações. Ou seja, Bruno,
A gente sempre combate pela questão das doenças, chikungunya, zika e dengue, o Aedes aegypti, e agora combater ainda mais, não só pelo incômodo, que incomoda mesmo, mas também pelo risco de trazer essa febre, que agora é nova para a gente, mas existe há bastante tempo, combater essa febre do Oropouche. Falei correto, Clarice? Febre do Oropouche, ou seja, agora mais do que nunca exterminar as muriçocas. É o primeiro caso em Alagoas, pelo menos registrado, vamos ficar de olho, porque a Bahia registrou a morte, não acontece tantas mortes assim, mas acontece, então é preciso ficar atento. Eu volto com você.